Cheguei! Sejam bem-vindos para a nossa maratona da língua portuguesa. Nós faremos hoje o segundo e o terceiro quilômetros. Vamos juntos? Vamos nessa? O primeiro quilômetro foi introdução, com consultoria grátis, com desafios. Gostaram? Escrevam lá na consultoria grátis se vocês estão gostando. Olha, vamos começar o segundo e o terceiro quilômetros. Vamos lá! As aulas de língua portuguesa são divididas em redação, literatura e gramática. Lá na escola você tem esses três conteúdos, ou seja, a língua portuguesa é dividida em redação, literatura e gramática. E nós veremos no momento gramática. O segundo e terceiro quilômetros nós veremos acentuação. A gramática da língua portuguesa é dividida em ortografia, fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Ortografia é escrever corretamente e acentuar corretamente as palavras. Nós vamos ver hoje a acentuação. A escrita. O que eu preciso, professora, para eu não errar quando estou escrevendo alguma palavra? De imediato eu falo para vocês: leitura. Vamos ler. Leiam, leiam e leiam, que vocês escreverão muito bem. Dentro da fonética e fonologia é a pronúncia corretamente das palavras. Como pronunciar corretamente as palavras da língua portuguesa e finalizá-las. Não é correndo, é correndo. Correndo. Não é rúbrica, é rubrica. Não é gratuito, é gratuito. Isto é dentro da fonologia e fonética, pronunciar corretamente as palavras. E morfologia? Morfologia é classificar as palavras. Aí nós temos as classes de palavras. São 10 as classes de palavras. Não podem esquecer. Recordo-me que foi uma pergunta de um último concurso, que foi simplesmente marcar a questão que estava ali, as 10 classes de palavras. E muitos erraram. Por quê? Confundiram. Colocaram como classe de palavra sujeito, colocaram como classe de palavra onomatopeia e etc. Sendo que as 10 classes de palavras são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Aí sim, são 10 as classes de palavras. Depois nós temos a sintaxe. O que é a sintaxe? É a relação entre as palavras, é relacionar as palavras. Enquanto na morfologia eu estava classificando, na sintaxe eu vou relacionar as palavras. E na semântica, que é a última parte da gramática, é a semântica, é a interpretação, é o sentido das palavras, sentido das palavras em um contexto, é interpretar. Então, a gramática é dividida em 5 partes: ortografia, fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Olha,
É um desafio, mas essa é a nossa gramática e nós precisamos entendê-la. Assim como nós precisamos saber escrever, nós temos que saber pronunciar, nós temos que saber classificar, nós temos que saber relacionar e nós temos que saber o sentido da palavra em um contexto. Quando eu falo de o sentido de uma palavra dentro de um contexto, vou dar um exemplo para vocês. Manga. Manga. Opa, manga pode ser uma fruta, mas manga também pode ser a manga de uma blusa ou de uma camisa. Como eu saberei que estão falando da manga fruta ou da manga de camisa? Dentro de um contexto. Aí entra a semântica. Entendeu? Vamos lá. Vamos continuar nesse segundo e terceiro quilômetros. Dentro do tópico 1 da divisão da gramática. Lembra? Ortografia, fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Então, nós estamos no número 1, segundo e terceiro quilômetros, número 1. Acentuação. Vamos lá na acentuação. Eu já falei da ortografia. Ortocorreto, grafia escrita. Como que vocês farão para aprender rápido a escrever sem errar? Leitura, leitura, leitura. Mas depois eu vou ajudar, vou dar algumas dicas, ok? Então vamos lá dentro da acentuação. Sílaba tônica, vamos trabalhar com sílaba tônica. Sílaba tônica não quer dizer necessariamente que é uma sílaba acentuada, é uma sílaba forte. Quando você pronuncia uma palavra e aquela sílaba é forte, aquela sílaba chama-se tônica. O restante das sílabas, átonas. Na língua portuguesa, nós só temos uma sílaba tônica. Não temos mais de uma. Muito fácil. Dentro da língua portuguesa, vamos analisar apenas uma sílaba dentro da palavra, que é a sílaba tônica. Vou dar um exemplo. A palavra, por exemplo, menino. Vamos pegar a palavra menino. 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 Onde eu demoro mais a pronunciar é a sílaba tônica. Menino, chama a palavra e você verá qual que é a sílaba. Isso é uma prática, a sílaba tônica. É uma prática. Nós temos que pronunciar e chamar a palavra. Jabuticaba. Olha, jabuticá, o cá, meni, ni. Eu vou analisar o ni do menino e o cá do jabuticaba, porque o que nos interessa é a sílaba tônica. De menino é uma paroxítona, de jabuticaba também é paroxítona. Agora, dentro da sílaba, nós temos a divisão silábica, ou seja, divisão de sílabas. Quando eu pronuncio uma palavra, ela tem uma sílaba ou mais sílabas. Pé, uma sílaba, é uma palavra monossílaba. Café, duas sílabas, é uma palavra monossílaba. Menino, são três sílabas, é uma palavra trissílaba. Jabuticaba tem 5 sílabas, então é uma palavra polissílaba. Mais de 4 ou mais sílabas é polissílaba. Uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, dissílabas, 3 sílabas, trissílabas, 4 ou mais sílabas é a polissílaba. Olha,
Agora, nós temos dentro da acentuação, nós temos oxítona, paroxítona, proparoxítona. Muito fácil, mas muito fácil mesmo. Vamos pelo básico. O que é uma sílaba tônica oxítona? Oxítona, ela recebe o acento tônico, ou seja, o acento forte na pronúncia na última sílaba. Não necessariamente precisa ter acento, é a sílaba forte. A palavra café, ela tem acento no fé, então já fica mais fácil para eu analisá-la. Então, na última sílaba, ela será oxítona. A gente pode também dar uma dica bem rápida para vocês. Vamos contar as sílabas de trás para frente. Quando eu tenho K, fé, fé é a última, mas de trás para frente é a primeira. Então eu vou usar assim: primeira sílaba acentuada ou sílaba tônica é oxítona. Olha, paroxítona. Paroxítona eu vou na palavra hífen. Hífen. I é a sílaba tônica. Então eu tenho hífen. I. Olha aqui. Primeira, segunda, de trás para frente, sílaba tônica. Agora nós temos a proparoxítona. De trás para frente, ela será a terceira. Então eu tenho primeira, segunda e terceira. Olha para a palavra método. Então eu tenho do, to, mé. É o mé tá de cá. Então de trás para frente é a terceira. Primeira, segunda, terceira. Então método é uma palavra proparoxítona. A sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Oxítona na última, paroxítona na penúltima. E proparoxítona não é na última e nem na penúltima, é na antepenúltima sílaba. E se você for analisar de trás para frente, fica oxítona na primeira, paroxítona na segunda e a proparoxítona na terceira. Opa! Finalizamos o segundo e terceiro quilômetros. Na próxima aula falarei das regras das oxítonas, regras das paroxítonas e regras das proparoxítonas, de uma forma bem básica, trazendo para vocês dicas de como realmente aprender a acentuação da língua portuguesa. Forte abraço e não se esqueçam, sigam-me, eu estou no Instagram e no canal YouTube. Inscrevam-se, vão lá. Um abraço forte e até mais!